O espírito de Castel Naudari. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castel Naudari faziam-na tomar por habitada de fantasmas, mal assombrada e etc. Assim foi a dita casa exorcismada em 1848, aliás, sem resultado. O proprietário, o Sr. D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada. E como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta. Razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. No lugar corria uma versão, segundo a qual um grande crime fora cometido ali. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Interrogado São Luís a esse respeito, ele nos respondeu: "É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso." Perguntamos então a São Luís se aquele espírito era passível de melhora. Ele nos respondeu: "Por que não? Pois não o são todos este como os outros." É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades, porém a permuta do bem pelo mal acabará por sensibilizá-lo. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui um mês, vereis a transformação operada. Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando, e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores, ministradas não só por ele como por outros espíritos, deram em resultado saber-se que em 1608, habitando aquela casa, assassinara um irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Alguns anos decorridos, também assassinara a esposa. O seu falecimento ocorreu em 1659, na idade de 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. O médium vidente que assistiu à primeira evocação viu-o no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. A este respeito, tivemos uma conversa com o espírito de São Luís, que nos deu as seguintes explicações. Por favor, tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício deste espírito. É atroz porque está condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime, tendo-o sempre ante os olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Está como no momento do próprio crime, porque qualquer outra recordação lhe foi retirada e interdita toda comunicação com qualquer outro espírito. Sobre a terra só pode permanecer naquela casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. E haveria algum meio de o desalojar dessa casa? E qual seria esse meio? Quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil. É só orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes,
preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados, que aliás muito os divertem. Insinuando às pessoas interessadas essa ideia de orar por ele, fazendo também nós, será que conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas reparai que eu disse para orar e não para mandar orar. E estando em tal situação há 2 séculos, apreciará ele todo esse tempo como se fora encarnado? Isto é, o tempo parecer-lhe há tanto ou menos longo do que quando na Terra? É mais longo. O sono não existe para ele. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não, de certo, porquanto isso só se dá com espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofrem. E poderia nos dizer de onde vinha esse espírito antes da sua última encarnação? Ele tivera uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Severamente punido agora por esse crime, sê-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando vivendo entre os selvagens? Sim, porém não tanto, visto como em ser mais ignorante, menos alcançava a extensão do delito. Perguntamos então, o estado em que se vê esse espírito é o de seres vulgarmente designados por condenados ao inferno? Absolutamente não, pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esse inferno em si mesmos pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Entretanto, espíritos há que, esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando de tudo que há de mais sagrado, e nada se comovendo, e até não dando tréguas ao seu cinismo. A prece só aproveita o espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando o mesmo, tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta, nem adiantará, senão quando o tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhes na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Não em absoluto, porquanto cedo ou tarde a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. O mesmo sucede com certos doentes nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germens em si mesma bastante benéficos, para bem predisporem o espírito, quando não afetem imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado.
E poderia nos dizer, ao reencarnar-se este espírito, qual seria a sua categoria? Depende exclusivamente dele e do arrependimento que então tiver. Muitos colóquios com este espírito deram em resultado notável transformação do seu moral. E para maiores esclarecimentos, a fim de instrução, reproduziremos agora um diálogo com este espírito. Poderia nos responder por que não pudestes escrever da primeira vez que vos evocamos? Porque eu não queria. Mas por quê? Por ignorância e embrutecimento. E agora podeis deixar quando vos apraz a casa de Castel Naudari? Sim, mas somente porque aproveito os vossos conselhos. E sentis algum alívio? Eu começo a ter esperança. Se possível nos fora ouvermos-vos, qual a vossa aparência? Vocês veriam-me com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Eu amaldiçoo. Deus me tirou das mãos. E poderia nos dizer se o filho do Senhor D, aquele que você esbofeteou, voltasse àquela casa, o que lhe faríeis? Nada, porque hoje já estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Por favor, não me faça essa pergunta. Eu não me dominaria. Isto está acima das minhas forças, pois eu sou um miserável. E lobrigais um termo aos vossos padecimentos? Oh, ainda não. É já muito saber, graças à vossa intercessão, que esses padecimentos não serão eternos. Te pediremos agora que tivesse a bondade de nos descrever a vossa situação antes de vos evocarmos pela primeira vez. Não é preciso acrescentarmos que este pedido tem por fim sabermos como ser-vos úteis, e não a simples e fútil curiosidade. Já vos disse que nada mais compreendia além do meu crime, e que não poderia abandonar a casa em que o cometi, a não ser para vagar no espaço solitário e obscuro. Disso não poderia eu dar-vos uma ideia, porque nunca pude compreender o que se passava. Desde que me alçava ao espaço, era tudo negrume e vácuo, ou antes, não sei mesmo o que era. Hoje o meu remorso é muito maior, e no entanto não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quanto aí vejo, compreender melhor, assim, a enormidade dos meus crimes. E se menos sofro por um lado, por outro aumentam as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. E quando reencarnar novamente, qual a existência que vós preferis? Ah, sobre isso ainda não tenho meditado suficientemente. E poderia nos dizer, durante o vosso longo ensulamento, quase podemos dizer, um cativeiro, você experimentastes algum remorso? Nenhum. E por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da minha libertação. Por isso digo, meus amigos, obrigado, pois a vós que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Efetivamente temos visto os ávaros sofrerem à vista do ouro que para eles não passava de verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honrarias prestadas a outros que não eles. Homens que dominavam a terra, humilhados pela potência invisível, constrangidos à obediência em presença de subordinados que não mais se lhe curvavam. Ateus atônitos pela dúvida
em face da imensidade, no mais absoluto insulamento, sem um ser que os esclareça. No mundo dos espíritos há compensações para todas as virtudes, mas há também penalidades para todas as faltas. E destas, as que escaparam às leis dos homens são infalivelmente atingidas pelas leis de Deus. Devemos ainda notar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são diversamente punidas, conforme o grau de adiantamento do espírito delinquente. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais grosseira, como este de que vimos de nos ocupar, são infligidos castigos de alguma sorte mais materiais que morais, ao passo que o contrário se dá para com aqueles cuja inteligência e sensibilidade estejam mais desenvolvidas. Aos primeiros impõe-se o castigo apropriado à rudeza do seu discernimento, para compreenderem o erro e dele se libertarem. Assim é que a vergonha, por exemplo, causando pouca ou nenhuma impressão para estes, torna-se para aqueles intolerável. Neste divino código penal, a sabedoria, a bondade, a providência de Deus para com as suas criaturas revelam-se até nas mínimas particularidades, sendo tudo proporcionado e concatenado com admirável solicitude para facilitar ao culpado os meios de reabilitação. As mínimas aspirações são consideradas e recolhidas. Pelos dogmas das penas eternas, ao contrário, são no inferno confundidos os grandes e pequenos criminosos, os culpados de momento e os reincidentes contumazes, os endurecidos e os arrependidos. Além disso, nenhuma tábua de salvação se lhes oferece. A falta momentânea pode acarretar uma condenação eterna, e o que mais é, qualquer benefício que porventura hajam feito, de nada lhes valerá. Perguntamos então, de que lado pôs a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? Esta evocação nada tem de casual. E como deveria aproveitar a esse infeliz, visto que ele já começava a compreender a enormidade do seu crime, eis que os espíritos que velavam julgaram oportuno esse socorro eficaz e entraram a facilitar-lhe as circunstâncias propícias. É este um fato que temos visto reproduzir-se frequentemente. Perguntar-se-á que seria deste espírito se não fosse evocado? O que será de todos os sofredores que não o podem ser, bem como daqueles em que se não pensa? Poderíamos redarguir que os meios de que Deus dispõe para salvar as criaturas são inumeráveis, sendo a evocação um dentre esses meios, porém não o único, certamente. Deus não deixa ninguém olvidado, além de que, sobre os espíritos suscetíveis de arrependimento, as preces coletivas devem exercer alguma influência. A sorte dos espíritos sofredores não poderia ser por Deus subordinada à boa vontade e aos conhecimentos humanos. Desde que os homens puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das primeiras consequências do espiritismo foi o ensino dos serviços que, por meio dessas relações, podem prestar aos seus irmãos desencarnados. Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. Deus demonstra-nos a afeição verdadeira, útil e séria das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Aos sofredores jamais faltaram socorros de qualquer época, e se as evocações lhe proporcionam uma nova vida de salvação, aproveitam ainda mais, talvez aos encarnados, por lhes proporcionar novos meios de fazer o benefício
instruindo-se ao mesmo tempo sobre as condições da vida futura.